Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta terça-feira. Comecemos o nosso dia na presença do nosso amado Deus, aquele que pensou em cada um de nós enquanto dormíamos. Deus pensava, organizava, arquitetava esse dia que começamos. Por isso, abracemos este dia como uma obra de Deus, uma obra das mãos do Criador. E assim deixemos que esta obra de Deus possa cada vez mais nos integrar, nos reintegrar nesta sua grande obra, deixando que a sua paz possa morar no nosso coração e possamos assim fazer desse dia um grande acontecimento do amor de Deus. Hoje, na leitura primeira que nós meditamos da carta de Paulo aos Efésios, Paulo traz um tema um pouco, digamos, anacrônico para os nossos dias de hoje, quando ele mostra para nós a relação entre marido e mulher. Paulo, dentro da sua cultura do seu tempo, ele retrata esta relação entre marido e mulher, entre família, pai, mãe e filhos, e entre também os escravos. Hoje ele nos trata sobre a relação marido e mulher. Depois ele trata a relação com os filhos e depois com os escravos. Esta relação marido e mulher, Paulo traz dentro do seu contexto, portanto não é um tema, digamos, adequado para se empregar do jeito que se é colocado aos nossos dias. Vivemos em tempos diferentes. E aqui Paulo coloca, portanto, esta mulher que deve estar sempre a serviço do seu marido. Mas esse estar a serviço do seu marido não é simplesmente colocar-se um ser escravo, mas é um estar a serviço, tendo como modelo, como semelhança, a relação de Jesus com a sua igreja. E a relação de Jesus com a igreja foi e é uma relação saudável. Não é uma relação de escravos, de senhores e escravo. É uma relação entre filhos. É uma relação onde a igreja busca estar a serviço de Cristo, fazendo aquilo que Ele nos pede, e ao mesmo tempo Cristo é aquele que santifica, que aperfeiçoa e que faz com que a igreja responda aos seus anseios. Portanto, Paulo, ao dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, e o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, Paulo está dizendo simplesmente que a relação entre marido e mulher não deve ser uma relação de objeto ou de escravo, mas deve ser uma relação de amor, deve ser uma relação de respeito, deve ser uma relação de onde um está a serviço do outro e não um se sobrepondo ao outro. Ou seja, a igreja está a serviço de Cristo, mas Cristo reconhece o papel da igreja. A igreja sabe que não está acima de Cristo. Cristo é a cabeça, como vai dizer aqui o texto, que o marido é a cabeça da mulher. E ser cabeça, no sentido teológico e eclesiástico, é no sentido de mostrar que aquilo que nós fazemos está sempre ligado à cabeça, que é Cristo. Mas Cristo não é aquele que manda simplesmente. Cristo, Jesus, é aquele que constrói junto com a igreja aquilo que deve ser feito. Portanto, se o marido e a mulher olham a relação da igreja para com Jesus e traz esta mesma relação para a relação familiar conjugal, certamente as relações irão ser diferentes.
À medida em que Jesus com a igreja é uma relação saudável, uma relação filial, uma relação onde os direitos são respeitados e acolhidos. Assim, se deseja também que a relação do marido e mulher seja esta relação da santidade, onde tem como modelo a relação de Cristo com a sua igreja. Por outro lado, o evangelho que nos é oferecido hoje é Lucas capítulo 13, versículos 18 ao 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebamos, caríssimos irmãos e irmãs, que mais uma vez Jesus muda de tema. Agora Jesus se volta para o contexto do reino de Deus. E nos conta hoje 2 pequenas parábolas para entender o que é esse reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, aquela pequena semente que é lançada na terra, no jardim, e aquela pequena semente se transforma numa grande árvore, onde os pássaros vêm e criam seus ninhos. Ou seja, o trabalho do servo, daquele que é chamado por Deus, é um trabalho que é feito na minuciosidade, no sentido da pequenez. Não somos feitos para os grandes espetáculos. O reino de Deus, a palavra de Deus, ela é semeada na sua pequenez. Nas coisas pequenas aparece a presença de Deus. Mas dessa pequenez, quando feita com fé, quando feita com ousadia, dali sai grandes testemunhos, grandes sinais do reino de Deus. Se olharmos a trajetória da vida dos discípulos do Senhor, ele não escolheu nenhum grande intelectual de Israel. Jesus escolheu pescadores, homens iletrados. E eis que destes homens iletrados saíram grandes testemunhos que ainda duram até hoje. O reino de Deus, a segunda parábola que conta Jesus, é como aquela porção de fermento lançado na massa, misturado. E eis que aquela massa, quando misturada com fermento, ela incha. Ou seja, o inchar desta massa é o resultado da insignificância porção de fermento. Ou seja, muitas vezes aquilo que é insignificante aos olhos dos homens é o que é significante aos olhos de Deus. Ontem no Evangelho, no domingo, no Evangelho, dizia Jesus: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Eis aqui a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é essa: aquele que se faz pequeno, aquele que trabalha no anonimato, mas que trabalha com amor, trabalha com maestria. E é esse amor que vai dar sentido e fazer grande diante dos olhos de Deus. Sejamos, portanto, homens simples e humildes, mas trabalhemos especialmente com fé, e assim o resultado será grande aos olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,